compartimentos da Pedra do Castelo, no local denominado de Quarta Esquina. Quando encontraram essa imagem, uma imagem esculpida da própria rocha do Arenito, a Pedra do Castelo é uma rocha sedimentar, depois eu vou falar com mais calma sobre isso, pegaram a imagem aqui, levaram até a fazenda, chegando lá construíram uma capela. A partir do momento que construíram essa capela, o lugar já passa de condição de fazenda para de freguesia, com o nome de freguesia de Nossa Senhora do Desterro, do Rancho dos Patos, que era o nome da fazenda. E, misteriosamente, essa imagem sumia da então capela construída, reaparecia aqui na Pedra do Castelo. Isso aconteceu repetidas vezes, até que um dia resolveram acorrentar essa imagem e trancá-la dentro de um baú para que ela não mais desaparecesse ou sumisse. Qual não foi a surpresa de todos, no outro dia a imagem também não estava, nem na capela, nem dentro do baú. Voltaram aqui, como de costume, a imagem também não estava. Mas, segundo a tradição católica, munidos de vela benta e com bastante fé, os fiéis ainda conseguem visualizar a imagem da santa em um dos compartimentos do castelo. Por conta desse episódio, o lugar tem seu maior fluxo de visitação em prol do turismo religioso. A Pedra do Castelo, como eu falei para vocês, é uma rocha sedimentar, possivelmente formada há mais ou menos 250 a 400 milhões de anos, com o passar das eras geológicas. Como o próprio nome diz, sedimentos, pedaços de rocha foram se agregando até formar essa estrutura. E possivelmente aqui foi fundo de mar, então a água configurou essas aberturas. Ela tem uma altura mais ou menos de 20 metros, tem 13 compartimentos. Além da história, o lugar também serviu de abrigo ou moradia para o homem primitivo, que deixou suas marcas aí através das inscrições rupestres, tem gravuras e tem pinturas também. E o imaginário popular também tem muita lenda que circunda esse lugar. Pessoal, aqui como vocês estão vendo, são pedaços de madeira simbolizando o corpo ou parte do corpo. Quando ele está aqui é chamado de ex-voto. Ex-voto por quê? Quando uma pessoa adoece, ela faz uma promessa para algum santo. Aqui, no caso, para Nossa Senhora do Desterro. Então, ela faz um voto para aquele santo. Quando assim, alcança a graça, aí, em agradecimento, ela vem, deposita um pedaço de madeira, simbolizando aquela parte do corpo que estava doente. Então, aqui é como se fosse a sala dos ex-votos. E as inscrições rupestres, elas são divididas em gravuras e pinturas. Essas aqui são gravuras, ó. São feitas com material, algum tipo de material, instrumento importante que eles utilizavam no dia a dia deles. Então, da divisão das inscrições é gravura e lá em cima são pinturas. E essa imagem veio de Portugal. Veio de Portugal. A imagem mostrando o estilo. E o povo é muito devoto de Nossa Senhora, muito devoto de Nossa Senhora. Eles alcançam graça mesmo. Alcançam graça de Nossa Senhora. Eles dão testemunho na igreja. No ano passado deram testemunho. Teve muito testemunho. Muito testemunho. Que graça alcançada. Se pegaram com Nossa Senhora e alcançaram a graça. Cardoso. Eu já fiz também e alcancei também com Nossa Senhora. Assim, caso assim, de doença, né? Doença, a pessoa adoece, né? E pede a Nossa Senhora que é como os padres dizem, Deus é quem dá a graça, mas nós pedimos aos santos e Nossa Senhora para interceder junto a Deus, né? Então, eu acredito que seja muito importante esse conhecimento e o aprofundamento
do conhecimento das pessoas em relação ao patrimônio arqueológico, porque ele favorece um contato maior, a possibilidade de você entender mais sobre a história, entender mais sobre esse contato realmente que nós temos com esse dito passado. E eu acho que os diversos parques, né, o Piauí ele é muito cheio de sítios de arte rupestre, sítios arqueológicos no modo geral, e eles proporcionam esse contato maior com o passado e esse entendimento sobre a história. Então, eles são muito importantes a nível de preservação e de conservação para que a gente possa ter esse contato e possa aprofundar os nossos laços com o nosso passado. Para nós da academia, a preservação ela é algo muito importante. A gente precisa preservar e conservar aqueles sítios, aqueles materiais, porque nós temos interesse em descobrir mais sobre aquilo, em aprofundar os conhecimentos. No entanto, a comunidade local, as pessoas que vivem ao entorno, possuem laços e possuem relações que são muito mais amplas com aquele material do que nós mesmos da academia. Então, quando a gente chega de uma forma, às vezes, um pouco autoritária e violenta, e aí a gente retira uma pichação, ou a gente retira um ex-voto, ou a gente tenta controlar, de certa forma, o caminhamento que as pessoas fazem ali, as festividades e os rituais que elas possuem naquele lugar, a gente realiza também um processo que é considerado dentro de uma perspectiva decolonial, que é de violência epistêmica. E isso seria, tipo, colocar a nossa perspectiva da academia, nosso conhecimento científico como sendo mais interessante, ou sendo mais valorizado, ou mais importante do que o conhecimento das pessoas que vivem naquele lugar. Então, eu acho que dentro desse processo é importante a gente equalizar um pouco as nossas necessidades dentro da academia, de conhecer e de investigar e de saber mais sobre aquele material arqueológico, e também das pessoas que convivem e que têm laços muito mais profundos do que nós mesmos. São pessoas que possuem seus parentes que estão ali enterrados, são pessoas que têm uma relação afetiva muito grande com aquele material, que possuem as lendas, que possuem os cultos. Então, quando a gente vai realizar um processo desse de conservação, é importante a gente ter ideia de que as pessoas elas são importantes nesse processo, que a comunidade ela precisa ser ouvida, ser valorizada e ser integrada na discussão, não como uma coisa à parte, mas que elas são os principais atores desse processo. E aí, quando a gente, na academia, vai realizar um processo desse, a gente vai, só que depois a gente volta para os nossos laboratórios, para a nossa vida acadêmica. As pessoas, elas ficam ali, elas são da comunidade. Então, essas pessoas, elas precisam ser muito mais ouvidas e precisam ser muito mais amparadas ou precisam estar envolvidas nesse processo do que o que a gente imagina dentro da academia e sempre dentro de uma perspectiva muito rígida da conservação pela conservação. Então, acho que isso precisa ser mais equalizado e precisa ser mais discutido socialmente.